Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Durante o auge da pandemia não havia opção. O trabalho remoto era a única forma de se manter organizações e empresas funcionando. Mas hoje, quando já é possível a volta aos escritórios, muitas empresas ainda permanecem com o modelo híbrido, que alterna o trabalho presencial e o home office. Quais as vantagens e os desafios desse novo sistema de trabalho? Esses são os assuntos do Panorama que começa agora. Eu converso com o professor de Estratégia e Inovação da Fundação Dom Cabral, Fabian Salum. Professor, muitíssimo obrigado por nos atender. Professor, eu queria começar perguntando o seguinte: no início da pandemia, 2 anos atrás, o trabalho remoto ele não foi planejado, ele foi meio que obrigatório para todo mundo. Ninguém se planejou para fazer isso. Já há estudos dos impactos que foram causados por esse início de pandemia em relação, vamos dizer assim, a esse início de trabalho remoto para todo mundo sem planejamento algum? Fernando, muitíssimo obrigado pela pergunta. Sem sombra de dúvida, é um movimento que foi induzido, né? Foi um movimento que não foi planejado. Tanto as organizações quanto a vida comum de todas as famílias foi impactado. E qual foi a relação direta que nós temos observado nas nossas pesquisas dentro da Fundação Dom Cabral? É uma relação de mudança de comportamento, tanto no mundo acadêmico, pesquisando e publicando e confeccionando novas discussões em eventos de congresso para discutir os efeitos dessas decisões e dessa mudança de hábito e de comportamento. Na vida das empresas, no relacionamento entre os empregados, uma realidade se materializou, é a realidade dessa adaptação num curto espaço de tempo, que foi comprovada no ano de 2020 e 2021, e mais a reboque agora se mantém com outras características hoje adaptadas a uma nova realidade. E, finalmente, a terceira e última variável que nós identificamos é a variável da relação com as pessoas, da relação da convivência com as pessoas. A sociedade em si mudou, o relacionamento entre as famílias, os amigos e os parentes mais próximos. Então, Fernando, em resumo, há evidências, sim, há evidências de estudos, há evidências de leituras de comportamento alterado e há muitas perguntas, Fernando, muitas perguntas ainda para serem respondidas sobre: e aí, como será daqui para frente? Pois é, vamos tentar responder algumas delas ao longo do programa. A primeira que eu queria fazer é a seguinte: depois de 2 anos, mesmo impactado de uma forma inesperada, muita gente agora não quer voltar ao que era antes. Então, gente, chamei essa reunião aqui para dizer para vocês que a partir de novembro as reuniões vão voltar a ser presenciais, tá? Oi? Como assim? Presenciais, vão ser lá no escritório. Desculpa, mas como é que funcionaria isso? Você nunca fez reunião no escritório? Sim, mas faz muito tempo que eu não lembro, né? Como é que faz? Você manda o link aonde? Não tem link. É todo mundo lá no escritório, ao vivo, mesmo horário. Ah, entendi. Então a gente vai ter que sair de casa fisicamente. E eu não sei se isso vai dar certo, não. Não, vai ter que funcionar. Tá todo mundo voltando, gente. Acho meio doido, né, gente? Se obrigar todo mundo assim a sair de casa, pegar um carro, estacionar, tomar um banho, botar uma roupa. Ah, tem que botar roupa? Acho bom, né? Ah, não vai dar. Doei todo o meu armário da cintura pra baixo. Só tenho esse moletom. Houve sim uma nova realidade descoberta. É aquela sensação: olha, eu nunca tinha experimentado. Agora que eu experimentei e convivi, eu começo a mudar os meus hábitos, os meus comportamentos e as minhas decisões. Um exemplo claro é o comportamento entre populações das cidades maiores, metrópoles, não necessariamente capitais, mas as maiores cidades, em conjunto de número de habitantes e de infraestrutura, e as cidades menores, mais interioranas. O que percebe-se nas nossas pesquisas é que quem está no interior voltou ao hábito de frequentar as suas atividades dentro das empresas, ou dentro do varejo, ou dentro do comércio, ou dentro, eventualmente, de uma empresa de serviço. Mas, mesmo olhando para o lado das grandes empresas, esse comportamento, como você disse bem, se tornou uma nova realidade. As pessoas não querem mais voltar, porque eu não tenho mais o estresse do trânsito, o custo que é muito elevado muitas das vezes para a alimentação, para a mobilidade, agora com a inflação e o custo do combustível também é uma variável muito significativa, trazendo a valor presente, né, essa situação. Então, Fernando, a gente analisa vários aspectos que motivaram esse não quero voltar. Alguns deles: eu me adaptei muito bem, consigo produzir muito mais,
eu consigo coordenar muitas atividades através de um trabalho remoto ou um trabalho à distância. Isso não é novidade, Fernando. Muitas profissões, muitas carreiras eram desenvolvidas assim. Só que com a chegada da pandemia, com essa atividade em que induziu toda uma sociedade a com um novo comportamento e uma nova forma habitual de lidar com as circunstâncias, de liderar projetos, de executar tarefas, de coordenar equipes, isso se tornou um novo contexto. Pois é, o senhor falou na pesquisa aí, justamente a pesquisa que a Fundação Dom Cabral realizou, ela foi sobre produtividade e desafios do trabalho remoto. E o Fabian foi um dos realizadores e líderes dessa pesquisa. Vamos ver alguns resultados. Segundo a pesquisa, 58,8% dos entrevistados acreditam que trabalhar em casa aumenta a produtividade. 25,4% acham que a produtividade continua a mesma. E 15,8% responderam que a produtividade é menor. Sobre os desafios do trabalho remoto, 24% apontam o maior número de horas trabalhadas, 16% a dificuldade de relacionamento, outros 16% a dificuldade de comunicação, 14% o equilíbrio com demandas pessoais, 11% o espaço inadequado, 10% a dificuldade de foco e atenção e 9% a estrutura limitada. Fábio, essa questão da produtividade, quem diz? Quase 60% disseram que a produtividade aumenta em casa. Mas quem diz isso? São os empregados? É a empresa? Quem que é responsável por definir esse aumento e a forma com que ele acontece? Quem respondeu que aumentou a sua dedicação de horas e produtividade no trabalho remoto é o profissional. A empresa não mediu isso. Quem relatou isso com clareza são os profissionais que, depois combinado com os dados de desafios, ele também disse, olha, eu aumentei a produtividade, mas em contrapartida eu tive grandes novos desafios para administrar, para coordenar, para absolutamente entender e conviver com eles. E o mais interessante é que muitos diziam o seguinte nas questões abertas, e isso se comprovou depois que a pandemia agora arrefeceu um pouco essa proteção e esse distanciamento. Eu preciso e gostaria de voltar para trabalhar no ambiente da minha empresa, da minha organização. Não importa, mais uma vez, o tipo, o setor, o tamanho. Mas eles, de maneira geral, pediam para voltar e ainda pedem para voltar para poder manter uma relação de cultura, de convivência. Mas não todos os dias. Esse é o diferencial. Não todos os dias. E sim no modelo de 2 a 3 dias por semana. E isso se tornou um hábito, ou se comprovou que na pesquisa no ano passado, ela já direcionava a nossa interpretação. A produtividade vai se manter em alta? Vai. Mas em contrapartida, a nova modalidade, Fernando, será híbrida. Pois é, em relação aos desafios que foram colocados aí, alguns colocam a questão por exemplo, da dificuldade de comunicação, do espaço que às vezes é inadequado, porque muitas pessoas às vezes não têm um local em casa que possa se dedicar exclusivamente ao trabalho. Como é que isso foi, vamos dizer assim, ou pode ser solucionado? O que é mais interessante é que, nesse aspecto da sua pergunta, muitos relataram o desafio da adequação física, da estrutura tecnológica da sua residência, que às vezes não é a mesma da empresa, da segurança cibernética para determinadas informações, para acesso ao banco de dados da empresa, ou até mesmo para poder aprovar um sistema de pagamento, estando em casa e a empresa fechada, né? Sem ter nenhum funcionário trabalhando. E aí, qual foi o ponto aí de destaque que eu poderia dar para esse aspecto? É que todos buscaram se adequar, todos buscaram. A empresa ajudou, de alguma maneira, com recurso financeiro, com estruturas, algumas delas oferecendo, inclusive, orientações ergonômicas e de intervalos de tempo. Eles relataram essas evidências. Por outro lado, também houve o esforço da própria pessoa e da família, Fernando. Nós lemos e observamos relatos muito interessantes de pessoas que se mudaram para o interior, se mudaram para praias, se mudaram para bairros campestres, condomínios. Para quê? Para poder executar sua tarefa, desde que uma condicionante fundamental, a internet fosse de alta qualidade de conexão.
Perfeito. Bom, agora quando a gente está falando nessa questão do trabalho remoto, a gente até agora falou da questão do empregado. Eu queria falar um pouquinho da questão da empresa. Muito foi falado também de que poderia haver economia para as empresas, de não precisar mandar os funcionários viajarem, de não haver uma série de questões econômicas. Isso já foi medido, quer dizer, e isso, na sua opinião, vai ser levado também em conta na hora de definir se o trabalho vai voltar a ser presencial, se vai ser híbrido, como é que ele vai ser feito? Como é que entra o papel da empresa e o papel da economia nesse ponto aí? No papel da empresa, Fernando, isso já foi medido nos orçamentos feitos para 2021. Orçamentos que reduziram o custo, por exemplo, do aluguel de uma laje ou de meia laje de um escritório, ou a redução do custo de mobilidade, de benefícios eventualmente com transporte, com diárias, com hotelaria. Isso foi tudo readequado e há uma clareza de que essa economia, entre aspas, esse não gasto, tá? Vamos dizer assim, tá, Fernando? Esse não gasto que acaba gerando uma economia, ele compensou um pouco a perda em algumas cadeias produtivas. Como é que isso está hoje já na virada de 2021 para 2022? Isso já entrou num outro modelo de referência. A modalidade de home office híbrida, com alguns dias em casa e outros dias na empresa, se tornou uma atividade, vamos dizer assim, que faz parte agora, principalmente depois do marco regulatório que determina, né, a medida provisória que determina e que direciona, regulatoriamente falando, a utilização disso nos departamentos de recursos humanos das empresas. Então esse foi um grande avanço. O segundo avanço é a clareza de que o orçamento agora ele é híbrido. Eu tenho que contemplar com alguns dias as pessoas aqui para manter a cultura organizacional, para manter os laços e as relações para o desenvolvimento de trabalhos em conjunto, mas, por outro lado, também trouxe o quê? Uma oportunidade de trazer um benefício. Eu vou dizer a característica principal do home office, é oferecer um benefício ao empregado, para que ele possa desfrutar de um conforto, já que ele se adequou e já que a função dele é, por assim dizer, adequada ou permitida para essa função. Pois é, agora negociações importantes, negociar aquela coisa que realmente é fundamental para a empresa, virtualmente e presencialmente são coisas diferentes, né? Vale a pena manter nesse caso aí, não tem jeito, né? Olha, Fernando, é muito interessante. Essa sua pergunta, ela me remete à minha experiência como professor titular na Fundação Dom Cabral. Alguns programas de curso, de treinamento, de palestra, virtualmente são muito bem sucedidos. Alguns outros, não, tem que ser presencial. Mesmo com todas as medidas de distanciamento e de proteção, durante a pandemia, eu fui para algumas atividades, Fernando, com a alta cúpula da organização, os decisores, os acionistas, os sócios, tá? Presencial, mantendo distância, usando máscaras, sabe? Evitando a proximidade com menos de 2 metros entre as pessoas. Então, o que eu quero te sinalizar? É que, para algumas atividades, ou para alguns assuntos, ou para algumas temáticas relacionadas a assuntos de estratégia, de sigilo ou de informação muito relevante para a tomada de decisão, por mais que a tecnologia tenha evoluído significativamente e que a transformação digital tenha entrado dentro da casa, mas também dentro das empresas e dentro do DNA dos profissionais, Fernando, ainda uma boa reunião ainda tem o seu lugar. A pandemia foi global, né? Todo mundo vivenciou de todas as formas. Agora, pós-pandemia, esse retorno a esse trabalho híbrido ou ao trabalho mais presencial ou mais remoto, isso vai variar localmente? Ou seja, você falou aí em relação de grandes e pequenas cidades. Vamos ter variações de países para outros países, de tipo de organização para outros tipos de organização? Ou vai ser uma coisa, vamos dizer assim, mais pontual, que cada empresa vai definir o que vai ser feito? Eu diria até, talvez, Fernando, excelente a sua pergunta, porque a nossa discussão outro dia com outros professores que também trabalham na área pública, em órgãos públicos, em ONGs, em startups, outras cadeias produtivas, não necessariamente a empresa, também perceberam que o funcionalismo público, por exemplo, adotou essas medidas. Adotou de uma forma muito produtiva, 2 dias trabalhando em home office e 3 dias trabalhando presencial. O Brasil ele tem uma alta capacidade, eu como professor de estratégia e de inovação, eu diria que nós temos uma alta capacidade de adaptação, de acelerar os processos decisórios, de regulamentar
novas formas de trabalho, novas formas de relacionamento. O aspecto que eu acho que é muito importante que consideremos como latinos que somos é que o convívio, o toque, o café, o almoço, a proximidade, o abraço, ele faz parte da nossa cultura. Diferentemente, por exemplo, dos meus contatos com os europeus, principalmente os europeus anglo-saxões, da cultura e de origens anglo-saxônicas, por assim dizer. Eles já têm uma outra característica, onde o tato, o contato, a proximidade, ela se mantém pela segurança de um braço de distância, né? Uhum. Você convive com o alemão, com o inglês, eu tenho amigos professores que são dessas regiões, e eles se mantêm absolutamente sem mudança significativa nesse trato, ele mantém a sua distância. As Américas, América do Sul, América Central e América do Norte, elas têm características muito próximas em termos de convívio, de relacionamento. As pessoas querem se encontrar, querem relacionar. Não obstante, os europeus, os mais próximos do Ocidente, não do Leste, tá? E nem muito menos, não quero me referir à Ásia e à Oceania, eles também têm características muito próximas às nossas latinas. Então, essa região do globo, se eu puder resumir, tanto nas empresas, quanto nas instituições públicas e quanto nas não governamentais ou startups, tem tido, Fernando, características muito semelhantes de comportamento híbrido, de flexibilidade, de buscar uma retomada, porque o aspecto da cultura organizacional está intrínseco nisso, Fernando, e é muito importante, independente de qual é o objetivo da organização, se é com fins ou sem fins lucrativos. O importante é que, dentro de uma cultura organizacional, as pessoas se sintam parte integrante e tenham um sentimento de pertença para a execução das suas tarefas, dos seus processos e, por que não, dos seus objetivos e metas. Professor, para terminar, um conceito que foi muito falado durante a pandemia e é falado até hoje é o chamado novo normal, né? Eu queria que você tentasse definir aí o que vai ser o novo normal no mundo do trabalho. Fernando, eu, em alguns momentos, escrevendo alguns textos, hoje mesmo nós soltamos um texto, uma lauda para sair numa revista, eu e o amigo professor. Há novos normais, eu diria. Parece uma redundância de propósito, e ela é redundante. Há novos normais. Depende muito do qual é o olhar que você vai dar. O texto que nós escrevemos agora é que haverá em breve um novo normal, que é visitar a Lua, que é construir estações de coleta de energia solar numa determinada distância do raio da Terra, onde ali você pode ter geração e produção de energia para ser transmitida para o país ou para uma nação, ou para uma região, melhor dizendo. Existem novos normais emergindo. Você viu durante o período, Fernando, da pandemia, que várias empresas se comportaram de maneira diferente. Algumas entregaram absolutamente e comunicaram ao mercado: eu não tenho mais esse prédio, agora nós somos 100% virtuais, não importa onde você esteja, não importa onde você queira estar. Nós queremos a produção, a entrega e a gestão. Outras buscaram um modelo mais híbrido. Olha, eu quero você por perto, eu quero você um pouco mais distante. Outras disseram, não, eu quero você no interior, principalmente, do país e de outros países que eu tenho relacionamento. Essa característica é muito comum. Empresa de dono, sabe, Fernando? Ou organização onde tem uma questão cultural ali, um museu de uma cidade do interior, etc. Não dá para terceirizar. Você vai ao encontro das pessoas, você vai ao encontro da população. Então, em resumo, o novo normal é um novo normal para cada indústria, para cada setor. Não haverá um único. O que eu gosto de chamar a atenção quando a gente está discutindo isso em ambiente acadêmico, mas também dentro de uma reunião de conselho, ou dentro de uma sala de aula, dentro da Fundação Dom Cabral, é que todos os dias, Fernando, nós descobrimos hábitos, costumes e, principalmente, novas modalidades sendo praticadas pelas pessoas em grupo. E, mais uma vez, não importa se é empresa da iniciativa privada, se é da iniciativa pública, se é uma ONG ou uma startup, não importa de qual ramo seja, todos estão absolutamente criativos, se readequando, e aí vem a resposta à sua pergunta. Todos estão buscando um novo normal, que corresponda à sua necessidade, ao seu âmago, à sua particularidade, à sua cultura e, por que não, à sua nova necessidade daqui para frente, no pós-pandemia, como você mesmo citou no início da tua pergunta. Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, espero ter contribuído, foi um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco do que nós estamos descobrindo todos os dias dentro da Fundação Dom Cabral. Descobrimos juntos, junto com a sociedade. É assim que se constrói o conhecimento e a busca de uma contribuição para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado a você. O Panorama termina aqui. Muito obrigado a você pela sua audiência. E até a próxima edição.